Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Olha a minha cara de triste com a seleção uruguaia eliminada. Olha, eu estou bem triste. Que isso, Vene? Coitados dos jogadores, do treinador Marcelo Bielsa. Coitados, olha a minha cara de triste. E não foram só eliminados, não. Foram humilhados, passaram vexame na Copa de 2026 e eu vinha falando por aqui. O Uruguai pode cair ainda na primeira fase, a preparação não foi das melhores. Tudo que está acontecendo nos bastidores vai atrapalhar. Pois é, a seleção uruguaia está eliminada, os jogadores que são do Flamengo vão voltar ao Flamengo. Quando vão para Portugal, como é que vai ser? Vou trazer esses bastidores para vocês. E tem também o valor que o Flamengo vai ganhar com o pagamento daquele valor diário da FIFA, enquanto os jogadores estão servindo as suas seleções. E ó, o valor é até bom. No fim das contas, era isso que tinha acontecer. Eu estava torcendo para o Uruguai ser eliminado e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma mudança importante que a CBF promoveu, tá? De janela de transferência, e tem também ingressos esgotados para a torcida do Flamengo, para o jogo do Flamengo lá em Portugal. Pois é, depois falaram, não vai dar nada, é amistoso. Vocês não conhecem a torcida do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande, ó, crescer mais e mais e mais. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Vamos então para as informações. Antes de mais nada, galera, a FIFA definiu os uniformes da seleção brasileira e do Japão. Lembrando que as duas equipes se enfrentam na segunda-feira. O Brasil vai jogar com camisa amarela, calção azul, meião branco e os goleiros todos de azul, tá? Para quem gosta de saber o uniforme. E o Japão vai jogar camisa branca, calção preto, meião preto e os goleiros todos de verde. Então, lembrando que a seleção brasileira é mandante aí por ter passado em primeiro e a seleção japonesa passou em segundo em seu grupo. Então tá aí, jogo 2 horas da tarde, horário de Brasília. A gente vai trazendo as informações da seleção brasileira nos próximos vídeos, mas agora vamos falar de Flamengo e também de Copa do Mundo, porque o Uruguai foi eliminado na Copa do Mundo. Ah, que pena, tô tão triste, tristinho. Gente, eu não vou negar não, tá? Eu torci muito contra o Uruguai. Primeiro, depois que eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, como o SBT está transmitindo a Copa do Mundo, eu me empenhei demais e continuo me empenhando para saber o máximo de detalhe possível sobre Copa do Mundo. Depois que eu comecei a estudar muito Copa do Mundo, eu percebi como o Uruguai já fez muito mal ao povo brasileiro, sobretudo na Copa de 50. Cara, então assim, já peguei ranço do Uruguai. Os jogadores do Flamengo sofrem lá na seleção uruguaia pela questão física. O Marcelo Bielsa, não é à toa que ele tem o apelido de Louco Bielsa, porque o cara é louco, estragou a Arrascaeta uma vez. Eu estava torcendo contra sim, queria que fosse eliminado e foi eliminado de uma maneira maravilhosa. Falha de goleiro, vexame, treinador passando vergonha em entrevista coletiva. Ah, mas eu fico com pena dos jogadores do Flamengo. Não fico não. É bom que assim eles voltam para o Flamengo, se reapresentam, fica tudo certo. E por falar nisso, esse período que os 3 jogadores do Flamengo serviram a seleção uruguaia vai render ao Flamengo um valor interessante. Lembrando, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, tá? Esses 3 jogadores ficaram lá 35 dias à disposição da seleção uruguaia. Com um valor de $5 mil por dia por cada atleta, o Flamengo deve receber cerca de $525 mil, o que corresponde a aproximadamente 2,8, vamos arredondar para cima, 3 milhões de reais. Maravilhoso. Jogadores de volta, o Flamengo recebe 3 milhões de reais, está tudo certo, beleza. E aí fica o questionamento, quando eles se reapresentam ao Flamengo? Procurei pessoas do Flamengo e me garantiram, eles terão 10 dias de férias a partir de segunda-feira. Tem chance de eles ir para Portugal? Não. A pessoa me respondeu, já estaremos voltando para o Rio de Janeiro. Eles vão se apresentar no Ninho. Estou olhando exatamente o que a pessoa disse aqui. Ó, não vão, Ninho, a gente já vai estar voltando. Então, esses 3 jogadores se apresentam já no Ninho do Urubu. O mesmo vai acontecer, obviamente,
com Carrascal, quando a Colômbia foi eliminada, com Gonzalo Plata, quando o Equador foi eliminado. O Plata já fez a sua história na Copa do Mundo, fez gol heróico, emocionou todo mundo, BKSS foi a loucura, fez gol no goleiro alemão, que todo mundo tem medo, que já tinha enfrentado o Flamengo. Amigo, ninguém enfrenta o Gonzalo Plata 2 vezes e vai sair de campo sem sofrer gol. Esquece! O nosso atacante, vírgula, que tinha alergia a gol, que ele não tem mais alergia a gol. Então, tá aí a informação para vocês. Os jogadores voltam já no Ninho do Urubu, 10 dias a contar por segunda-feira. Segunda-feira é dia, galera, 29. Então bota aí lá pro dia, sei lá, 13 talvez, eles se reapresentam lá no Flamengo, tá bom? Ó, mudança importante promovida pela CBF aí, tá, galera? A Confederação Brasileira de Futebol decidiu antecipar o período de registro de reforços para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a mudança, as equipes poderão inscrever novos jogadores já entre os dias 9 e 17 de julho, em uma janela extraordinária. A medida altera o cronograma inicialmente previsto, que liberaria as inscrições apenas a partir do dia 20. A decisão, comunicada oficialmente aos clubes, abre uma brecha importante para que os times acelerem ajustes nos elencos ainda antes da reta decisiva do campeonato, permitindo que reforços estejam disponíveis já antes da 19ª rodada. Achei super correta a decisão da CBF, tá certo? Facilita muito a vida, não só do Flamengo, obviamente, de todos os clubes. Enfim, então tá aí uma informação importante envolvendo demais clubes. Outra informação importante: ingressos esgotados para um jogo do Flamengo. Flamengo e Benfica têm ingressos esgotados para o troféu do Algarve. Confronto encerra a participação rubro-negra na competição. A entrada para os demais amistosos segue à venda. A expectativa para o duelo entre Flamengo e Benfica no troféu do Algarve já se reflete nas arquibancadas. Faltando 2 semanas para a partida, todos os ingressos disponibilizados para o confronto do dia 11 no estádio Algarve, com capacidade para 22 mil espectadores, já estão esgotados. Além disso, o Flamengo enfrenta o River no dia 3 de julho, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, e o Lausanne Sport no dia 8, às 4h30 da tarde, também horário de Brasília, tá? Então tá aí, lembrando que o Flamengo, esses 3 jogos do Flamengo serão transmitidos. Um TV aberta, você já sabe aí que é a Band, eu não podia falar naquele momento que eu trouxe a informação, e a outra, canal fechado, digamos assim, é a ESPN. Interessante demais, bom para todo mundo matar saudade do Flamengo. Eu particularmente estou morrendo de saudade do Flamengo, embora esteja amando a Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, hoje teremos Cristiano Ronaldo em campo, teremos Messi em campo, bacana demais. Bom, mais atualizações sobre o Flamengo nos próximos vídeos. O Flamengo está sim no mercado em busca de reforços e já... O De La Cruz entrou no primeiro tempo, né? Porque o Ugarte saiu machucado. Eu acho que é uma lesão grave do Ugarte. Ainda não saiu absolutamente nada, mas, pô, uma lesão de joelho ali, uma coisa feia pra caramba e tal. E o De La Cruz jogou muito, né? Esse time do Bielsa estava combinado, condenado, melhor dizendo, a sair fora logo, né? Vários problemas de relacionamento na seleção do Uruguai. Problemas estes que não vêm de hoje, né? Os problemas já começaram lá atrás. E aí tornou-se inevitável essa eliminação, e o Flamengo ganha esses reforços improváveis, né? Porque o Uruguai estava num grupo, convenhamos, né? Com a Arábia Saudita e Cabo Verde, além da Espanha. Claro, todo mundo imaginava a Espanha se classificando em primeiro lugar e o Uruguai em segundo. E Cabo Verde é quem se classifica. Aliás, haveria, em tese, um jogo entre Uruguai e Argentina, ia ser um jogaço em Miami, e agora vai ser Cabo Verde e Argentina, né? Exato. Duelo que vai ter um certo apelo aí, claro. De um lado, a Argentina do Messi, que vai ser reserva hoje contra a Jordânia, e do outro lado, país de língua portuguesa, lusófono, né? Aquela coisa toda, com alguns jogadores com muito carisma, como o goleiro Vozinha e tal. Então vai ser uma partida com um certo apelo, mas convenhamos, uma partida fácil para a Argentina. Então, assim, fica o registro da atuação com muita intensidade do De La Cruz sobre vários aspectos, né? É verdade. Contra a Espanha, né? Porque convenhamos que ainda não mostrou a que veio nessa Copa do Mundo, mas é uma das favoritas a ganhar a competição, então o De La Cruz foi muito bem nesse jogo. Sobre o Plata, eu tenho uma opinião um pouco polêmica.
O Plata fez parte desse contexto todo aí ao qual o André se referiu, né? Jogos em que o Equador não marcou um gol sequer contra a Costa do Marfim, aí tudo bem, jogou bem contra a Costa do Marfim. Eu gosto do BKSS, ele é maluco, mas eu gosto dele. Ele é outro bielcista, né? Então ele tem a chamada virtude da loucura também, né? Só para citar o título aí do livro do Marcelo Bielsa, publicado em português pela editora Grande Área. O Plata não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo. E no jogo contra a Alemanha, quem estava jogando bola pra caramba, mas assim, é impressionante como esse cara joga bola, o Moisés Caicedo, né? O cara assim, em todos os cantos do campo, onipresente, né? E estava no Independente Del Valle, vale lembrar, naquele time que meteu 5 no Flamengo em Quito, né? Poderia 2020. Muito bem, 2020, exatamente, é do time do Miguel Ramírez, poderia muito bem ter sido, pelo menos, soldado ali, porque esse cara, né, o cara jogando pra caramba tal, ele foi pro Brighton, hoje tá no Chelsea, é impossível jogar aqui no futebol brasileiro, né? E o Caicedo jogou pra caramba contra a Alemanha, pra caramba, né? O tal do Angulo também, Estupinhã, tem jogadores muito bons esse time do Equador. Só que aí o Plata vai lá e faz o gol da vitória, o gol do milagre, né? Eu tava no estádio, parecia Libertadores aquilo, foi uma coisa assim. O atacante Gabriel Barbosa, atualmente emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, vive um momento especial e ao mesmo tempo desafiador na carreira, já que neste domingo vai enfrentar um dos clubes que mais marcaram sua trajetória, o Flamengo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o próprio jogador admite que carrega um sentimento dividido entre as duas equipes, afirmando que seu coração é 50% santista por ter sido revelado na Vila Belmiro e 50% rubro-negro por tudo que viveu e conquistou no Rio de Janeiro, onde se tornou ídolo e protagonista de grandes títulos. E mesmo sabendo que pode ser alvo de vaias ou até xingamentos da torcida flamenguista, Gabigol demonstra maturidade ao dizer que entende o lado do torcedor e que nada disso será surpresa para ele, citando inclusive experiências semelhantes com a torcida do Cruzeiro para mostrar que está preparado emocionalmente para qualquer reação nas arquibancadas, reforçando que o futebol é feito de momentos e que o respeito pela história construída permanece, ao mesmo tempo em que deixa claro que ainda guarda um carinho enorme pelo Flamengo e revela um desejo especial para o futuro, afirmando que gostaria de retornar ao clube carioca em algum momento para encerrar sua carreira, com o sonho de se aposentar vestindo novamente a camisa rubro-negra, e quem sabe, reescrever mais um capítulo vitorioso com a torcida que marcou sua trajetória. E aí, nação, será que o Gabriel Barbosa ainda tem espaço para voltar ao Flamengo e encerrar sua carreira com um manto sagrado? Depois de tudo que viveu no clube, o ídolo pode reescrever mais uma história marcante no Maracanã, mas a decisão também passa pela torcida, que sempre teve papel fundamental na trajetória do atacante. Agora eu quero saber de vocês, aceitariam o retorno do Gabigol no futuro ou acham que esse ciclo já se encerrou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Nação Rubro-Negra, Círculo Preto Médio.